Mais uma paralisação contra os planos do governo paulista de privatizar setores essenciais. Mais uma paralisação de serviços públicos que busca mexer no cotidiano dos moradores da maior cidade do país, a fim de chamar atenção para o assunto. Mais uma paralisação que deve reverberar na política municipal, já agitada com as eleições para prefeito de 2024. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Véspera de uma paralisação conjunta em São Paulo de funcionários do metrô, da CPTM, da Sabesp, da Rede Estadual de Ensino e de outros órgãos públicos. Os trabalhadores protestam contra os planos de privatização do governo de Tarcísio de Freitas, contra a terceirização de funções e cortes orçamentários na área de educação. A realização da greve foi aprovada na semana passada por sindicatos de servidores públicos. Além dos metroviários, dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico, e além também da rede de ensino, funcionários da Fundação Casa também devem aderir à paralisação de 24 horas. Por causa da greve, o governo estadual decretou um ponto facultativo em serviços públicos na capital. O Provão Paulista, um vestibular para faculdades do estado, foi adiado de terça-feira para quarta-feira. Os metroviários paulistas já fizeram outras 3 greves em 2023. Uma delas foi por aumento salarial. As outras 2 tiveram como principal mote tentar barrar os avanços das privatizações da Sabesp e de linhas de metrô e trem hoje operadas pelo Estado. A região metropolitana de São Paulo tem algumas linhas de metrô e trem concedidas à iniciativa privada e outras nas mãos do poder público por meio de empresas de economia mista. No sistema ferroviário, 4 das 6 linhas são controladas pelo governo do estado. No caso do sistema metroviário, 3 das principais linhas e 1 monotrilho são operados pelo governo, enquanto 2 linhas foram concedidas a empresas privadas. Uma das linhas de metrô que já foram privatizadas, a 4 Amarela, é operada desde 2010 pela empresa Via 4, num regime de parceria público-privada. A outra, a 5 Lilás, passou a ser operada em 2018 num regime de concessão pela empresa Via Mobilidade. Na CPTM, as linhas estão sendo passadas em blocos para a iniciativa privada desde 2021. 2 já estão com a Via Mobilidade. Tanto ela quanto a Via 4 fazem parte do grupo CCR, a Companhia de Concessões Rodoviárias, que já administra várias estradas. As linhas que estão com a iniciativa privada devem funcionar normalmente na terça durante a greve. Bom, e o sistema de ônibus da capital é operado pela prefeitura. O prefeito da cidade, o Ricardo Nunes, do MDB, disse que pretende aumentar a quantidade de ônibus nas ruas e cancelar o rodízio que limita a circulação de carros. A Justiça determinou nesta segunda-feira que o metrô e a CPTM operem com pelo menos 60% do seu quadro de funcionários no dia da greve. Segundo a decisão, nos horários de pico, o metrô deve funcionar com pelo menos 80% da capacidade e os trens com 85%. Na greve anterior, realizada no dia 3 de outubro, as categorias desrespeitaram uma decisão judicial desse tipo. Elas foram multadas e recorrem. Assim como aconteceu na paralisação anterior, os sindicatos pediram que nessa terça-feira, no lugar da greve, as catracas fossem liberadas, mas o pedido não foi aceito. Quando os metroviários aprovaram a greve na semana passada, a presidente do sindicato da categoria, Camila Lisboa, reforçou que a principal motivação da paralisação é se opor à política de privatização do governo estadual. O Tarcísio de Freitas já disse querer passar todas as linhas de metrô e trem para a iniciativa privada até o fim do seu mandato, que vai até dezembro de 2026. O governador do Partido Republicano chamou a greve desta terça-feira de deboche. Virou já um deboche com a sociedade, virou uma piada, virou um desrespeito, né? Então a gente não pode ser escravizado por meia dúzia de pessoas de um sindicato que tem uma pauta que é própria, estão olhando o próprio umbigo. O Tarcísio de Freitas apresentou semanas atrás o projeto da privatização da Sabesp à Assembleia Legislativa, em regime de urgência. Na semana passada, o relatório sobre o projeto de lei do deputado Tucano Barros Munhoz foi aprovado numa comissão especial criada para agilizar o trâmite. O próximo passo é ir para o plenário, onde o projeto precisa do apoio de 48 dos 94 parlamentares.
O governo quer colocar o projeto em votação em breve. Essa tramitação acelerada é criticada pelos sindicatos e pela oposição, que são contra a privatização da empresa e pedem que o tema seja debatido com mais calma. Aumentar a participação privada nos serviços estaduais e diminuir a participação do Estado foi uma bandeira de campanha do Tarcísio, que é de direita e se elegeu com o apoio do bolsonarismo. Tecnicamente, a privatização é apenas uma das possíveis formas de desestatização, que pode acontecer por meio de venda, de concessões ou de parcerias público-privadas. Mas, por convenção, o termo privatização acaba sendo usado como sinônimo da transferência de um serviço público para o setor privado. No caso do transporte, a razão principal que o governo dá para privatizar é o desempenho financeiro do metrô e da CPTM. Em anos recentes, as estatais registraram queda de receita, cuja origem principal é a tarifa paga pelos passageiros. Por causa da diminuição de passageiros, algo que se intensificou na pandemia de Covid-19, o governo disse que o modelo se tornou insustentável. Quem defende a privatização afirma que o processo vai gerar eficiência e economia para o poder público. Os críticos à privatização destacam que isso nem sempre acontece. No caso do sistema de transporte, principalmente, eles apontam para problemas recorrentes nos serviços. Nas 2 linhas de trem sob concessão da Via Mobilidade, por exemplo, o número de falhas registrado em um ano de operação privada foi quase 7 vezes maior que no ano anterior, quando as linhas eram operadas pelo Estado. Falhas aqui incluem de trens parados nos trilhos a descarrilamentos e acidentes. As categorias também questionam o tamanho do prejuízo que o governo estadual diz encontrar nos serviços. Nesse ponto, uma reportagem do portal UOL publicada nesta segunda-feira buscou números para entender os recursos que circulam no bilhete único, que é o sistema que integra todos os transportes públicos da cidade de São Paulo, ou seja, com o mesmo cartão, uma pessoa pode pegar ônibus, metrô e trem. A apuração da jornalista Juliana Sayuri mostrou que os repasses desses valores acontecem primeiro para as linhas concedidas às empresas privadas e que em 2022 esses repasses foram 4 vezes maiores para as linhas privadas do que para as linhas operadas pelo Estado. Isso apesar das linhas públicas terem mais passageiros. A reportagem também mostrou que falta transparência na análise desses valores. Os contratos da concessão não deixam claro como deve ser a divisão desse bolo do bilhete único. Até o governo estadual chamou o sistema de uma caixa preta. A greve do dia 3 de outubro, que teve uma abrangência similar à que está sendo prevista agora para esta terça-feira, deixou o trânsito caótico na cidade de São Paulo. E por isso os moradores estão se preparando para a paralisação de agora, planejando sair bem mais cedo para o trabalho, evitando sair de casa, procurando carona ou buscando outras alternativas. Na greve de 3 de outubro, inclusive, uma das linhas privadas de trem teve a circulação interrompida pelo que a princípio pareceu uma falha. Mas um inquérito da Polícia Civil apurou que funcionários encontraram objetos e sinais de vandalismo em áreas da linha, o que fez os policiais concluírem que a linha provavelmente foi sabotada. Os problemas urbanos causados pela paralisação reverberaram na política e não só na esfera estadual, que é o principal alvo dos grevistas. Reverberaram também na esfera municipal, que tem eleições em 2024. Os principais pré-candidatos à Prefeitura paulistana aproveitaram a mobilização para trocar acusações e questionar a qualidade do transporte público na capital. Também houve discussão sobre a viabilidade das privatizações e se, de fato, a iniciativa privada pode garantir qualidade ao passar a administrar as linhas. Há cerca de um ano da eleição, tem 4 nomes que mais se destacam na disputa. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, que assumiu o posto em 2021 depois da morte do tucano Bruno Covas. O Nunes pretende buscar a reeleição. Tem o Guilherme Boulos, do PSOL, que tentou a prefeitura em 2020 e foi o deputado federal mais votado de São Paulo em 2022. Tem a Tabata Amaral, do PSB, que é deputada federal num segundo mandato. E tem o Kim Kataguiri, que está no União Brasil e também é deputado federal de segundo mandato. Entre os 4, e vale repetir que ainda a gente está longe do início oficial da campanha, o mais bem colocado nos levantamentos de intenção de voto é o Guilherme Boulos. Essa tende a ser a primeira eleição em quase 4 décadas em que PT e PSDB não vão ter candidato próprio na disputa. O PSDB, que aliás perdeu o governo estadual pela primeira vez após 28 anos, dando lugar ao Tarcísio de Freitas. Foi sob os governos tucanos que as linhas de metrô e trem foram entregues para a iniciativa privada. As greves antecipam uma discussão que deve aparecer na campanha eleitoral.
O Ricardo Nunes, junto com Tarcísio de Freitas, afirmou que paralisações assim têm cunho eleitoral e tentou colar o movimento no Boulos. O prefeito ressaltou, por exemplo, o fato da Camila Lisboa, a presidente do Sindicato dos Metroviários, ser filiada ao PSOL. A participação do partido e de outras siglas de esquerda, como o PCdoB, foi usada para taxar o PSOL ao radicalismo. O Ricardo Nunes ocupa o campo da direita. E aí ele tenta polarizar com o Boulos, da esquerda, para ocupar um espaço a fim de evitar que um eventual candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro apareça. O Bolsonaro já disse que o seu partido, o PL, pode ter um nome próprio na disputa de São Paulo. Quem também quer este eleitorado à direita é o Kim Kataguiri. Ele vem seguindo a mesma linha do Ricardo Nunes e chama essas greves de ilegais, elogia os planos de privatização do Tarcísio e faz ataques ao Guilherme Boulos. Na esquerda, o Guilherme Boulos disse que a greve de outubro foi intransigência do governo de São Paulo. Ele criticou o fato das catracas não terem sido liberadas, como queriam os sindicalistas, e divulgou uma nota dizendo que o prefeito usou a greve como palanque eleitoral. O Boulos também acusou o Nunes de, abre aspas, abandonar a cidade. A pré-campanha do PSOL aproveitou os dias seguintes à paralisação para mostrar problemas de linhas privatizadas. A deputada Tabata Amaral, que é a pré-candidata do PSB, manteve o silêncio nas redes sociais no dia 3 de outubro. Foi cobrada e deu uma entrevista no dia seguinte em que definiu o movimento grevista como um tiro no pé. Ela atribuiu a motivos politiqueiros uma banalização da greve que teria diminuído a força dos trabalhadores. A pré-candidata tem apostado na estratégia de criticar tanto o Ricardo Nunes quanto o Guilherme Boulos, atrelando eles ao Bolsonaro e ao Lula, a fim de se apresentar como uma opção de terceira via. Esse tipo de greve em São Paulo costuma atrapalhar o trânsito da cidade e trazer dificuldades imediatas para a população. Então é uma associação que pode trazer desgaste para qualquer pré-candidato. Mas desde a greve anterior, São Paulo teve uma experiência também caótica com um serviço público operado por uma empresa privada que gerou críticas mesmo dos políticos normalmente favoráveis à privatização. Milhares de pessoas atendidas pela empresa italiana Enel ficaram sem luz por vários dias. Foi um episódio que mexeu no cotidiano da população paulista e deu bastante munição para quem condena a ideia de privatizar serviços essenciais. A ver de que forma vai reverberar agora uma nova greve que diz buscar justamente interromper esse processo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira a indicação do seu atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. O Lula também anunciou o subprocurador-geral Paulo Gustavo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. A Mariana Vick escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Mariana, havia bastante expectativa para essas indicações, certo? Sim. Fazia tempo que muita gente esperava por essas indicações. O Flávio Dino vai ocupar a vaga no Supremo da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou da corte em setembro. Já o Paulo Gonet vai ocupar a vaga do ex-procurador-geral Augusto Aras, que não foi reconduzido ao cargo e deixou o comando do Ministério Público Federal também no fim de setembro. O tempo de espera de 58 dias para o Lula indicar um novo ministro para o Supremo foi o maior já registrado nos 3 mandatos dele. Tanto o Dino quanto o Gonet eram nomes que a gente sabia que estavam entre os favoritos para ocupar os cargos em aberto, principalmente o Flávio Dino, que hoje é ministro da Justiça do governo Lula. Dino é juiz federal e entrou na política em 2006, quando ingressou no PCdoB. Antes de virar ministro, ele foi deputado federal e governador do Maranhão por 2 mandatos. Em 2022, foi eleito senador pelo PSB. A gente viu uma campanha nos últimos meses para que Lula indicasse uma mulher negra para a vaga da Rosa Weber no Supremo, já que a maioria do tribunal é formada por homens. Mas, no fim das contas, o presidente escolheu o aliado, que também era um potencial presidenciável para 2026. Agora, a indicação do Dino tem que passar pela aprovação do Senado antes de ele assumir o cargo na corte. O Gonet não é uma pessoa tão conhecida quanto o Dino. Quem é ele, afinal? Hoje, o Gonet é vice-procurador-geral eleitoral. Carioca e doutor pela UNB, a Universidade de Brasília, ele também é católico e conservador. Em 2023, no cargo, ele se manifestou a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade tanto no caso da reunião dos embaixadores quanto no bicentenário da independência no ano passado.
A indicação dele foi apoiada pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e elogiou a atuação de Gonê na corte. O nome dele não aparecia na lista tríplice feita tradicionalmente pela Associação Nacional dos Procuradores da República para indicar os favoritos da categoria para o comando do Ministério Público Federal. Escolher um nome indicado na lista era uma tradição dos governos do PT, que agora foi quebrada por Lula. Bolsonaro também ignorou a lista quando escolheu Augusto Aras para a Procuradoria-Geral. Assim como no caso de Dino, a indicação de Gonê tem que passar pela aprovação do Senado antes de ele assumir o cargo. Você pode ler mais sobre as indicações do Lula no nexojornal.com.br. E você sabia que o Nexo acabou de completar 8 anos? Para comemorar, se você é assinante, você pode convidar quem você quiser para receber 8 semanas de Nexo gratuitamente. Procure no seu e-mail uma mensagem nossa explicando como fazer isso. E se você ainda não é assinante, dá para virar um, com 60% de desconto. Tem um link que a gente vai deixar na descrição desse episódio. Corre lá que essa promoção é por tempo limitado. Da greve de serviços estaduais em São Paulo, as indicações de Lula para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação do Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até.